Bom, gente, aqui no estúdio comigo eu estou com Clidenor Paz, ele que é acupunturista e veio hoje falar sobre os benefícios da acupuntura. Nós estamos no mês de outubro, que é um mês outubro rosa, e a gente sabe que dor é algo que incomoda. E a gente pode ter algumas vantagens na nossa saúde quando o assunto é a acupuntura. E nós estamos falando também desse mês relacionado aos idosos. E idoso sente muita dor também, né, Clidenor? Bom dia. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui de volta. Prazer nosso, é sempre muito bom ter você aqui, porque a gente sempre acaba descobrindo coisas novas e ajudando as pessoas que estão do outro lado. Com o avanço da idade, a gente pode ter uma série de problemas ou o agravamento de uma série de problemas. Isso não é uma verdade absoluta, isso não vai acontecer sempre, não é porque você está em um processo de envelhecimento que você vai ter dor, porque a dor também é uma questão de contexto. Entretanto, a gente sabe que, por exemplo, quando se trata de artrose de joelho, provavelmente 100% da população acima de 80 anos vai ter. E 50% desses vão sentir dor. Né? Dor lombar crônica, que é a dor na parte baixa das costas, isso está mudando, mas foi a principal causa de incapacidade no planeta. Né? E muita gente na idade avançada também sente, mas jovens também costumam sentir. A gente estava agora há pouco conversando aqui com uma das coordenadoras de uma faculdade, uma universidade, da faculdade, e ela estava passando algumas informações para a gente a respeito de cãibras. E outra coisa que me chamou a atenção relacionada a isso, vem para a parte dos idosos. Porque se eles não se hidratam, eles correm o risco de cãibra. Mas também a gente sabe que até a própria hidratação pode trazer outros tipos de dores, outras situações que incomodam. Os idosos, eles sofrem mais com dores? Ou é uma impressão? Olha, normalmente a dor é mais relacionada... A percepção da dor, ela é mais relacionada com qualidade de vida e inatividade. Então, se você quer prevenir dores de verdade, você quer se manter mais saudável, você tem que se manter ativo. Né? Então, às vezes o idoso, vocês estavam comentando na entrevista passada sobre cãibra, às vezes você tem uma experiência parecida com a cãibra, que na verdade é uma fadiga muscular. E essa fadiga muscular vem por conta da fraqueza muscular. Então, se eu puder dar um conselho para todas as pessoas idosas, é que permaneçam ativas. Permanecer ativo fisicamente diminui sua chance de uma série de patologias, entre elas a demência, por exemplo. Pronto, e quando isso acontece, muitas vezes a pessoa não percebe, mas esse idoso, ele está perdendo essa disposição e ele precisa do apoio do cuidador, dos familiares, para que ele não fique, né? Porque se deixar por ele realmente não faz. E aí a gente tem que ter esse estímulo para permanecer ativo. E aí a gente falou de demência, isso já me traz uma pesquisa interessante que foi realizada em Taiwan entre os anos de 2000 e 2010, e que pegou 152 mil pessoas que fizeram acupuntura para tratar a demência, ou para tratar insônia. E o que eles perceberam foi que o grupo que tratou a insônia com a acupuntura teve um risco menor de ter demência. Opa, então vamos falar justamente sobre isso. Como é que a acupuntura pode, de uma certa forma, ser trabalhada no corpo dessa pessoa que, por exemplo, já está fazendo exercícios, ou que mesmo que ela esteja sentindo dores, esse mês de outubro, a gente tem várias mulheres aí, e a gente percebe que a mulherada, algumas fazem exercícios, mas outras não fazem e muitas estão sofrendo com dores, com problemas de saúde. Como é que a acupuntura pode chegar na vida do cidadão? Olha, a acupuntura é uma prática da medicina tradicional chinesa que vai datar de pelo menos 200 a.C., isso datado o livro, né? Porque a prática é anterior à escrita desse livro. Né? E esse ainda é a nossa principal referência para estudo da acupuntura. A gente vai ter várias tentativas de explicar o mecanismo de funcionamento da acupuntura dentro do âmbito da medicina tradicional chinesa, quando fala de canais e colaterais e pontos de energia, que é o que a gente chama de meridianos também, e na nossa ciência tentando explicar os mecanismos bioquímicos do funcionamento da acupuntura. Então a acupuntura ela vai ter um efeito no local, vai tratar a inflamação no local, alterar a maneira como os receptores de dor funcionam no local. A acupuntura vai ter uma atuação na medula, impedindo essa transmissão da dor chegar no cérebro, e a acupuntura também vai ter um efeito sobre o cérebro, diminuindo a percepção dolorosa no cérebro através de uma liberação de uma série de neurotransmissores e de modificação na maneira como o cérebro funciona e percebe essa dor. Quando a gente fala de dor e quando a gente fala de acupuntura e pontos, as pessoas não têm noção de pontos que são muitas vezes tocados de forma errada, né? Olha,
vamos tentar explicar mais ou menos o que é isso, como é que isso funciona, né? Na medicina chinesa foram mapeados, inclusive nesse livro que tem mais de 2.000 anos, mais de 360 pontos principais de acupuntura com a localização e a função desses pontos. A gente ampliou o funcionamento, né, para que esse ponto funciona hoje em dia, e hoje a gente faz pesquisas utilizando pontos para determinados desfechos de saúde. Quando a gente usa um ponto, a gente normalmente tem uma sensação na região desse ponto que a gente chama de Teti. Teti é a percepção da energia segundo a tradição chinesa. É uma sensação leve de choque, calor, formigamento, peso ou distensão nos locais de aplicação das agulhas. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que acredita que sente dor quando vai fazer acupuntura. E a dor é uma percepção individual. Tem pacientes que não sentem dor nenhuma e tem pacientes que vão sentir um leve incômodo, mas essa sensação da aplicação da agulha você tem que ter. Não, e a sensação da agulha, eu já fiz acupuntura, mas eu acho que o que me chama mais atenção são as dores que você tem no corpo e que muitas vezes, por exemplo, você sente uma dor num dente, quando você vai perceber, é outro lugar que está provocando, está provocando a dor aqui, mas o problema está em outro local. Sim. É isso que eu quero entender. A acupuntura funciona da mesma forma? Por exemplo, eu tenho uma dor no joelho. Essa acupuntura, ela vai realmente ser aplicada no local da dor do joelho ou ela vai ser aplicada em outro ponto desta perna? Perfeito. É isso que eu quero excelente entender. Pergunta. É uma excelente pergunta. A acupuntura pode ser feita no local, né? Da Uma dor. acupuntura no local da dor, mas ela pode ser feita distalmente também. Existem pontos que não são na região da dor, mas que vão tratar a dor mesmo você não tocando naquela área, né? E como você falou às vezes da dor do dente, a gente chama isso de padrão de dor reflexa. Você tem uma dor que está numa área, mas que a origem dela é em outro lugar. É um padrão de dor irradiado. Isso normalmente é provocado por pontos, gatilho, ponto de tensão no corpo. E aí você pode ter um ponto, uma tensão no pescoço que vai irradiar para uma dor de cabeça, uma dor no dente. E isso a gente trata também com a acupuntura. Como é que a acupuntura pode ajudar pessoas, por exemplo, como nós estamos agora no Outubro Rosa, pessoas que passaram pelo câncer, mas que fizeram o tratamento, que hoje estão vivendo suas vidas, mas que vira e mexe, elas sentem ali uma dorzinha, algo que incomoda. A acupuntura pode ser trabalhada? Sim, e esse é um campo de pesquisa muito grande da acupuntura, que a gente já está construindo evidências robustas a respeito. A acupuntura ela pode ser feita junto com a quimioterapia e a radioterapia. Não há problema quanto a isso. Eu atendo pacientes dessa forma, acompanho o tratamento de quimio e de radioterapia. Não só depois, mas até durante. Mas durante, porque a acupuntura pode sim diminuir a dor, pode melhorar o processo inflamatório e pode também melhorar o sistema imunológico desses pacientes. Então é recomendável, é seguro de ser feito. Não há problema de ser feito. Por exemplo, quantas sessões vão acontecer para que essa pessoa que tem algum tipo de dor, dores crônicas, por exemplo? Tá, dor crônica é um negócio complicado porque você tem a dor e você tem a cronicidade. É uma dor que perdura no tempo, a gente vai chamar de dor crônica. Ela é uma entidade patológica diferente. Saiu uma pesquisa recentemente, foi publicado na JAMA, que é o Jornal da Associação Médica Americana, que é uma das principais revistas científicas do mundo, que foi usada a acupuntura para tratar idosos. E eles faziam 8 a 16 sessões de acupuntura, uma vez por semana, e eles foram avaliados 6 meses após o tratamento encerrar e eles continuavam com benefício de redução da dor, né? Então aqui no Brasil, aqui no Ocidente, a gente costuma fazer 1, 2 ou até 3 sessões por semana, dependendo da gravidade e da resposta do paciente. Na China, eles fazem sessões diárias, às vezes mais de uma vez por dia. Praticamente faz parte da vida deles, faz parte da cultura, da vida deles, a disponibilidade é mais fácil para eles. Então podemos dizer que pessoas que vivem se queixando de dores, elas podem trazer a acupuntura para a vida delas, para que elas venham ter, se cuidem durante o ano inteiro. Sim, a acupuntura pode ser benéfica para diversos desfechos na saúde. Ela pode ser o tratamento principal para alguns, como uma dor lombar ou uma enxaqueca, né? Inclusive tem também uma pesquisa, um estudo coorte, que é um estudo observacional que foi feito na China também, dizendo que pessoas que trataram enxaqueca com a acupuntura também tiveram um risco reduzido de ter demência em idades mais avançadas. Muito legal. Aí a gente chama a atenção que geralmente dizem que a enxaqueca ela vem causada pelo segundo cérebro, né? Pelo cérebro que é o intestino, que as pessoas costumam dizer. Aí eu te pergunto, a acupuntura, nesse caso, ela também pode trabalhar essa região?
Pode também. Nossa. Também. É como eu disse para você. Porque as pessoas imaginam gente... a acupuntura em alguns pontos específicos, Sim. né? Mas as pessoas não têm noção. Por isso que você tome muito cuidado. Quando você for buscar um profissional, você entenda que profissional é esse. Que tipo de profissional que você vai colocar na sua vida, porque você pode ter problemas com pessoas que se dizem ser acupunturistas e não são. Essa é uma questão importante de você comentar. Tem pessoas que não têm uma capacitação adequada e isso é uma coisa muito importante que eu tenho para dizer para todo mundo também, que existe uma questão do status da regulamentação da acupuntura no Brasil hoje. A acupuntura não é regulamentada para uma profissão específica, apesar de que algumas profissões da área da saúde estão afirmando isso, mas tem uma dessas decisões recentes da Justiça, inclusive do STJ, já teve decisão esse ano, teve decisão ano passado, e a acupuntura é multiprofissional no Brasil. Isso é uma afirmação que eu faço categoricamente, né? A fisioterapia, na minha profissão, eu sou fisioterapeuta, e a fisioterapia regulamentou a prática da acupuntura para os seus profissionais em 1985, então a gente comemorou 40 anos da regulamentação. Foi a primeira profissão de saúde no Brasil que regulamentou a acupuntura. Existe um projeto de lei que está tramitando para que qualquer pessoa que possa fazer um curso superior de medicina tradicional chinesa e praticar acupuntura no Brasil, e aí vão surgir novos cursos, e que profissionais da área de saúde possam se especializar em acupuntura. Aí a gente lembra da acupuntura não só com as agulhas, me fala das sementes. A gente tem diversas modalidades de acupuntura, eu preciso entender A gente isso. tem a acupuntura no corpo, que a gente vai chamar de acupuntura sistêmica. A gente tem a acupuntura auricular, é o que você está falando de sementes, que a gente faz estímulos na orelha. E normalmente se usa um estímulo de pressão na orelha com sementes, esferas, mas pode ser utilizado também agulhas na região da orelha. A gente pode utilizar a moxa, que é um bastão de uma erva medicinal de artemisia, que a gente pode aquecer os pontos de acupuntura. E a gente também pode utilizar uma eletroestimulação nos pontos de acupuntura, tanto nas agulhas quanto uma eletroestimulação transcutânea de pontos de acupuntura, que a gente põe eletrodos na pele, na região dos pontos de acupuntura, para fazer um estímulo como se estivesse simulando uma agulha no local. Muito bom, eu quero te deixar à vontade para você levar mais alguma informação que você queira ainda relacionada ao mundo da acupuntura. A acupuntura é minha paixão, vasta, né? Eu já estudo acupuntura. Tu tem muita informação aqui. Já atendi de tudo, né? É um apelo que eu faço também, atendi com acupuntura no SUS durante 5 anos e batalhei para que a gente implementasse essa acupuntura no SUS. Saiu um decreto recente do governo do estado para criar um programa estadual de práticas integrativas e complementares em saúde. Algumas prefeituras fazem isso, mas normalmente são profissionais que vão batalhar por conta própria para fazer, como eu fiz também. E a gente tem um exemplo muito bacana que é da cidade de Bom Jesus, que regulamentou e que tem um centro de práticas integrativas, onde é feita acupuntura, onde é feita prescrição de plantas medicinais. E isso me deixa muito contente que esteja crescendo e se ampliando no Brasil. Não, o que deixa contente pra gente, presente pra gente aqui do Bom Dia, é que o Clidenor Paz, além de ser acupunturista, ele é um grande estudioso, é um grande profissional nesse mundo também das plantas. E a gente diz de verdade que você é completo. Então, assim, eu acho que o Estado tem que ter você também como patrimônio nesse mundo, viu? Porque você é uma pessoa muito valiosa para o nosso Estado e aqui para o nosso Bom Dia a gente tem sempre um prazer enorme de trazer você para a gente falar sobre esses assuntos, porque eu acho que é daqui que a gente começa a abrir um pouco a mente das pessoas, porque está mais do que na hora da gente ter cuidado com as nossas vidas. Nossas vidas valem ouro. Sim, sim. Né? Agradeço pelo elogio, fico muito feliz. Eu sempre fico muito feliz em participar aqui, sou sempre muito bem recebido por vocês e é um prazer estar voltando. Sim, é importante a gente se atentar, como a gente falou no início, é importante que a gente permaneça ativo, que a gente tenha um envelhecimento saudável, que a gente entenda nossas possibilidades para o tratamento das nossas condições de saúde e que a gente se cuide, né? E fique bem e tenha uma vida mais plena, mais feliz, com menos sofrimento. Estou feliz de estar com você aqui. Quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram. Me acha no Instagram, é Clidenor Paz, vocês só vão encontrar a mim lá. Então vai ser facinho de achar. Obrigada, meu querido. É sempre muito bom ter você aqui, viu, Clidenor? Muito obrigado. Gente, a gente aproveita para dizer que o Clidenor também foi um dos nossos primeiros entrevistados, até porque nesse ramo, principalmente do mundo das plantas, nesse ramo de muita responsabilidade, que ele não fala as coisas de qualquer jeito, ele realmente tem um zelo gigantesco quando ele abre a boca para falar. É uma pessoa que a gente tem o prazer de dizer que faz parte dos 5 anos do Bom Dia também. A gente fica feliz.